Boa noite, 9 horas e 30 minutos. Eu vou fazer diferente dessa vez. Eu já peguei, já coloquei aqui, ó, e vou salvar o nome da live que a gente vai fazer e o tema do que a gente vai falar dessa vez. Colocando aqui logo de cara assim, ó, ergonomia e produtividade no bendito home office, que do inglês significa, né, escritório em casa. Bom, seguindo aí a série de lives do Corona Sem Neura, eu preciso falar porque isso faz parte da nossa conversa. Hoje nós estamos batendo o número de 78.424 pessoas que se recuperaram fisicamente, clinicamente, infecciosamente, todos os mentes que vocês possam imaginar aí do coronavírus, né? Os números não são pequenos, a gente tem 188.974 casos confirmados, 13.149 óbitos, mas nós temos 78.424 pessoas que se recuperaram. Então, enfim, vamos comemorar porque o número está crescendo também de pessoas recuperadas. E nessa live de hoje, a gente vai conversar com a Bianca Vilela. A Bianca Vilela, ela fez Educação Física na Unesp, é mestre em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, está há 15 anos no mercado corporativo e ela tem um foco principalmente aí na questão da ergonomia, e ela vai explicar para a gente exatamente o que isso significa, né? E na produtividade no trabalho. Só que a gente sabe que o mundo deu uma viradinha aí de perna para o ar e trabalhar em casa acabou virando uma realidade forçada para um monte de gente. Quer dizer, não é fazer ali o seu planejamento, se organizar, não, é trabalhar mesmo. E um monte de coisa bacana aí está surgindo com essa nova realidade, né? Tem gente que já percebeu que acaba rendendo muito mais quando está trabalhando em casa do que, na verdade, quando vai para o escritório. As próprias firmas já começaram a perceber que, às vezes, o indivíduo em casa ele vai comer melhor, ele vai ter menos estresse, ele vai ter menos tempo de transporte até o trabalho, né? Sem contar que também vai gastar menos, né? Porque se o indivíduo está em casa, não vai precisar sair para almoçar e vale refeição, sei lá. Até isso aí que eu vou conversar com ela. Então, vamos verificar se ela já chegou aqui para entrar com a gente. Vamos dando boa noite, que é bastante gente que está aqui conosco. Olha, o Júlio Felizardo entrou aqui, um amigo que também é meu paciente, sempre está junto aqui com a gente nas redes sociais. Boa noite, meu amigão Fernando, meu médico querido. Boa noite, Júlio. A Carvalho, oi lindão, boa noite. Marcos Domingues, Mara Dores, River Paula, boa noite. Olha, a River Paula Lória, lá da Costa Rica. Outro dia a gente fez uma live no Dia das Mães, pegando justamente essa pegada, esse lance da gente utilizar as redes sociais para entrar em conexão com pessoas do mundo inteiro. E a gente conversou com um monte de gente, falando com gente que mora em Paris, na Alemanha, na Califórnia, e assim vai. Olha lá, Jean, boa noite, Adriana. Olha, a Adriana Ribeiro está lá em Miami, está falando assim, amo suas lives. Que bacana. Então essas lives aqui são para uma série que nós construímos com um nome provocante e provocativo. Corona Sem Neura, porque a galera está ficando neurótica, extremamente preocupada, tem obviamente a sua razão, mas fica esperando aí que vai tocar um sininho e de repente todo mundo vai falar, olha, abriram as portas, as porteiras e todo mundo pode sair para a rua de novo e viver um novo normal. Gente, o novo normal é agora, é hoje, é o que está acontecendo aqui. E a Bianca Vilela vai ajudar a gente a entender isso e otimizar o nosso home office. O nome é bonito, né? Mas basicamente significa trabalhar em casa, para não ficar louco e aumentar o grau de produtividade. Não é à toa que quem trabalha com comunicação, e vocês viram isso aí acontecendo, estão vendo aqui agora, né? Aumentou super o número de lives, porque o ser humano, e principalmente o brasileiro, gosta de conversar, gosta de trocar ideia, e a gente está utilizando esse ambiente aqui para isso. Essa live fica 24 horas aqui, e amanhã a gente sobe ela no YouTube, tá? Eu vou começar a falar que nem blogueiro de YouTube, youtuber, né? Que fala, olha, curte lá, segue, deixa o seu palpite, compartilha tudo, sempre coisa nova chegando para vocês, porque vídeo é uma forma muito legal da gente trocar informação e passar os nossos conhecimentos. Olha só, a Bianca já está por aqui. A Carvalho falando, manda um beijo para a galera de Limeira. Olha,
Turma de Limeira, beijo no coração. Tati de Teresina, Moonwalker lá de Paris, a Cata Joek de... Não, peraí. Catão Jodak, acho que é isso. Lá da Argentina, a Maíra do México. Nossa, um monte de gente. Ó, Pernambuco, bacana, bacana. A Sandra já falou, doutor, tô neurótica. Pelo amor de Deus, não fica neurótica não. Fica aqui com o neuro, mas sem a neura, pelo amor de Deus. A Cláudia perguntando, como vai você, doutor? Eu vou bem, muito obrigado. Hoje eu tive um dia muito bacana, muito cheio de fazer coisa que eu gosto, que é trabalhar com saúde, fazer cirurgia, ensinar residente a operar, depois discutir caso, apresentar nossas ideias em aulas que agora, veja, acabou virando home office, é uma piração. A gente tinha antes as reuniões presenciais, hoje em dia o próprio departamento de neurocirurgia, a gente não deixa um dia de ter uma reunião, discutir um caso por essa questão. Entra todo mundo aqui na rede e conversa. Bom, muita gente chegando aí, muito boa noite, todos muito bem-vindos. E vamos lá, vamos ver se a Bianca já está aqui. É fácil a gente... Ih, meu Deus, espera aí. Bianca, cadê você, mulher? Ela estava aqui. Aqui ela está agora, aqui. É isso aí. Bianca Vilela. Saúde Corporativa, é assim que é o Instagram dela. Aí, Ô, Bianca. agora sim. Ô, Bianca, eu cheguei aqui, fui falando boa noite pro pessoal, fui aquecendo a turma aí, claro, levantando a moral de todo mundo aí, falando que a gente precisa entender, e você é a pessoa que vai colocar uma luz aí profissional nesse lance do home office pra gente. Porque o nome é bonitinho, né? Chique, né? Home office. Mas basicamente é o seguinte, a gente entendia que casa era lugar para ficar e descansar, escritório e firma era lugar para trabalhar. E, de repente, com essa coisa aí da pandemia, o escritório pulou para dentro de casa. E a casa ficou um lugar de tudo. Daí as pessoas ficam falando assim, eu quero ir para o escritório para descansar minha cabeça. Pois é. E de vez em quando, tudo bem, doutor? Boa noite. Um prazer estar aqui com a sua audiência maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. E falando do home office, antes o home office era 1, 2 vezes por semana no máximo. Agora todo mundo foi obrigado a pegar o computador lá da empresa e levar para casa. E mais do que isso, mais desafiador ainda, junto com o marido, com a esposa, com a sogra, com os filhos, com o cachorro, todo mundo junto e misturado em casa. Então, além da questão do trabalhar em casa, de fazer o teletrabalho, tem também a questão de todo mundo estar junto naquele momento e sem poder sair de casa, aquele estresse lá em cima, as pessoas confundindo muitas vezes o dia pela noite, porque o home office, nesse caso da pandemia, que está uma coisa completamente alucinante, o que está acontecendo? As pessoas estão trabalhando muito mais sem respeitar a jornada de trabalho, porque nós temos aí das 9 da manhã até as 6 da tarde, 5 da tarde, e hoje em dia a gente vê pessoas trabalhando até 11 da noite, porque também tem uma questão importante a ser colocada. As crianças. Quem tem filho pequeno tem que um trabalha 4 horas enquanto aquele está cuidando, depois muda. Então, realmente, a improdutividade está imperando. Uma coisa que era bacana, que as pessoas tinham aí um nível de produtividade interessante, mas eu tenho feito muito webinars, mas diversos tipos de treinamentos online, bate-papo, coaching. E a grande questão é, todo mundo está gostando de estar em casa? Sim, mas tem 2 questões importantes aí. A má gestão do tempo e a ergonomia. São 2 coisas muito importantes que nós podemos abordar aí na nossa conversa. Agora, Bianca, olha só. Aqui a Paula já deu a Maria Paula já falou um outro nome bacana aí, já que a gente quer falar nome inglês, nome chique. Vamos lá. Homeschooling junto. Né? Que basicamente é o seguinte, as crianças estão em casa, estão tendo aula e precisa de um adulto, e agora mais do que nunca, prezados professores, mestres, vocês são extremamente amados e agora estão sendo mais valorizados do que nunca, né? Porque o pessoal está percebendo o grande papel de um professor, porque agora os pais, eu vou dizer, né, pelo menos aqui em casa, como ainda saiu para fazer cirurgia, tudo, mais a minha esposa, na verdade, fica com as crianças toda manhã, toda tarde, porque, assim, não dá para você soltar uma criança, dependendo da faixa etária, simplesmente não gerenciar, porque a mágica só acontece quando você tem uma supervisão. Então, acaba sendo um home office, que não é exatamente o office do adulto, mas é também, porque tem que cuidar
ali da criança, junto com o homeschool. Então, realmente, ó, o nome é esse, a gente bota nome bonito e vamos fazer isso aí, porque eu acho que isso aí dá uma diminuída no nível de neura das coisas. Agora, assim, ó, quando a gente fala em ergonomia, eu lembro da faculdade, ergonomia é tipo assim, o cara trabalha ali para levantar peso, você vai ensinar um jeito certo dele levantar o peso e qual que é a carga máxima que ele precisa levantar. E pronto, isso foi o que ficou na minha cabeça. Mas ergonomia é uma coisa muito mais complexa, né? Você pode discutir ergonomia do cirurgião. Quando eu estou ensinando um residente a operar, eu preciso ensinar ele a se posicionar fisicamente, porque senão ele vai fazer uma linda cirurgia e no final do dia ele está travado e vai precisar de alguma coisa para aliviar aquela tensão por uma ingerência da postura, né? E cada coisa tem o seu desafio. E hoje em dia, com o laptop, faz com que o indivíduo puxe, se ele tiver esse recurso tecnológico ou celular, para qualquer canto, senta de qualquer jeito, mergulha mentalmente naquilo e esquece o corpo, que na verdade tem toda uma base musculoesquelética de sustentação. Quais são as dicas, Bianca? Que as pessoas precisam prestar atenção. Olha só, aqui vocês vão ver que não tem casa de ferreiro espeto de pau, hein? Tá vendo? O meu laptop tá super ajustado. Olha só. Você colocou uma espécie de uma... É uma coisa super um tripé, simples, custa que é? R$30, doutor. É isso aqui, ó. Olha só. É um suporte de laptop. Por quê? Posso contar um pouquinho a história do laptop? Todo mundo aqui vai falar, vai dar uma eureka. O que acontece? O laptop, ele não foi feito para ser a primeira máquina. Ele é uma máquina backup para você transportar. Eu vou fazer uma viagem. Você, doutor que é médico, vou fazer uma cirurgia, depois, entre uma cirurgia e outra, entre uma consulta e outra, vou responder os e-mails no computador, ok. Mas, quando ele virou a primeira máquina, as lesões, as doenças osteomusculares, que são aquelas atreladas à má postura, porque ergonomia é a minha relação com o meio, seja ele máquina, seja ele o sofá, seja um carro para dirigir, seja o laptop, é a minha relação com ele, com as máquinas. E aí o que acontece? Quando as pessoas começaram a ficar nessa posição aqui, ó, pescoço para frente, pescoço protuso e ombros também, acabou. 80% das pessoas têm ou já tiveram dores nas costas. E cada vez mais esse percentual que é altíssimo, imagina, de 8 para 10 é muita coisa, 80%. Cada vez mais os pacientes crônicos, eles se tornam mais crônicos. Então, você imagina pessoas que têm dores todos os dias e tomam medicamentos todos os dias. Mas trazendo aí uma solução para esse problema, porque isso é um problema. Você trabalhar, olha a postura disso. Fica com pescoço de ganso, né? Pescoço de ganso, parece uma tartaruga ninja. Frente, exato. Tartaruga ninja. E aí veja a postura das pessoas. Tá todo mundo, ou boa parte das pessoas, com essa protusão cervical e de ombros. Mas tem uma dica e outro celular, tá? Porque 8 horas por dia, a pessoa nessa posição, ninguém aguenta. Quem quiser se livrar de dores nas costas e dores cervicais, porque o pescoço é fraquinho, tem pouco músculo. Diferentemente do meio das costas, que tem aquele músculo grandão, que é o grande dorsal, aquele aguenta o baque. Mas aqui não tem massa muscular para suportar essa pressão. Mas então o que faz? E eu vou te dar uma dica, e é muito legal, todo mundo aí vai aproveitar. Mas tem que fazer, viu, gente? Que é hábito. Eu preciso estar a um ângulo de 90 graus, considerando o meu queixo e o meu pescoço. Eu vejo pouca gente falando isso, até ergonomistas da minha área. Eu falo, gente, vamos falar mais para as pessoas, porque a gente vai tirar um pessoal tão crônico. Não, mas então o que você está querendo dizer é o seguinte, eu posso pensar no meu queixo, nessa região aqui. Isso. Agora, uma outra forma, acho que mais fácil de entender, tudo bem, o queixo faz sentido, mas é pensar no nariz, talvez deixar o nariz um pouco mais para cima. É isso? Isso, o nariz um pouco mais para cima. Não precisa ficar com o nariz empinado. Não precisa ficar com o nariz empinado. Sim, é isso. Exato. Não precisa. É isso aí. Mas também não precisa ficar assim para baixo. Não, jamais para baixo. Meu computador tá aqui, ele tá alto. E aí eu tenho que olhar para cima. Eu tenho que olhar aqui, Olha pra como frente, é que eu tô. Para frente, para frente. Exato. E aí, quem quiser seguir essa regrinha dos 90 graus, sabe como é que facilita? Peça para alguém tirar uma foto sua com vista lateral. Então, você tá lá trabalhando, peça para alguém, é nítido, mas é uma coisa absurda. Peça até um antes e depois.
Eu fiz um curso, eu tenho Olha, um eu vou fazer uma foto dessa que você está falando, depois eu vou e vai postar nas no redes Instagram e vai sociais. me marcar. Porque assim, ó, eu comprei recentemente, com esse negócio da quarentena, você sabe, né? Eu sou cirurgião, vou lá fazer Sim, cirurgia, trabalho na claro. Universidade de São Paulo, a gente escreve livro, um monte de coisa, mas tem essa parada da gente conversar aqui nas redes sociais. Eu falei, estou precisando me organizar em relação a isso. O que eu fiz de diferente? Eu comprei uma haste que é super barata, não é nada caro do outro Tá mundo, vendo? É isso. que tem uma luz, porque assim, ó, vou mostrar até para vocês. Se eu desligo isso aqui, ó, Ah, eu tenho também. né, Estou usando. ó, a luz melhora, fica Sim, nítido, exato. então as pessoas Sim, entendem o que a gente está falando e tudo. claro. Mas mais importante do que isso, eu estou conversando com você através do aparelho celular. Eu consigo colocar ele aqui na minha frente, reto. Eu tô sentado de uma forma confortável. Tá Eu bom. posso fazer sim essa live segurando. Além de ficar mexendo, eu não vou ter esse conforto no pescoço, né? Se a gente encara isso que a gente está fazendo como trabalho, eu acho que já demos aí uma boa dica prática. Eu só vou precisar É tirar uma isso foto daqui, aqui. doutor? Isso, é bem parecido com isso aí. É isso aí, Ó, é isso aí, é isso aí. ele É fica isso uma aí. hastezinha, aí aqui é o suporte do celular, né? E aqui É. tem o iluminador, é que eu estou usando outro. Mas é muito prático mesmo. E o É. celular é uma coisa que consome as pessoas num nível, né? Tanto em termos de tempo quanto de ergonomia. As pessoas, porque o ideal é manter aquele ângulo de 90 graus. E aí vale também tirar foto. Quando eu faço isso, ó, às vezes eu encosto o Baixo. queixo aqui no busto. Ou seja, 10 graus, de 90 para 10. O que acontece? Incide uma pressão sobre as minhas vértebras cervicais de até 25 quilos, chegando até 30 quilos. 6, 8 vezes o peso da cabeça. Pessoal, o pescoço, ele foi feito, Deus criou a gente para uma cabeça, não 8 cabeças, né? Então, você imagina isso 8 horas por dia nessa postura. E crianças tendo ali as vértebras calcificadas. A vovó já dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e fica mesmo. Agora deixa eu só dar uma provocada aqui, porque assim, sempre que eu escuto uma coisa nova, eu fico pensando como era antigamente. Então, uma vez eu estava num programa de televisão e a gente estava conversando justamente sobre isso, né? A utilização do aparelho celular e as pessoas ficando muito tempo assim, né? Com a cabeça virada para Sim. baixo. Mas quando a gente lê um livro também, a moda antiga, tá? Não estou falando ler com todo esse cuidado que você já está falando para a gente que é importante de ter, né? Em relação à ergonomia. Pô, você sentava numa poltrona confortável, você senta na cama e coloca ali o travesseiro encostado. E também a postura era meio semelhante assim, né? Por que tem uma diferença entre o livro, que seria o analógico, sei lá se a gente pode falar assim, porque o livro é como se fosse um brinquedo analógico, com o iPad, ou então ali o tablet, ou o celular e o digital. Por que é tão pior? Porque, doutor, imagina só, livro, a gente 1 hora e meia, e o celular 9 horas por dia, 8 horas por dia, mais o uso do celular. Ou seja, as pessoas ficam mais de 10, 12 horas considerando o uso do celular mais o laptop de forma inadequada. É muito diferente uma carga de 10 horas por dia de 1 hora por dia. E aí eu coloco mais uma questão aí. Nós tínhamos o hábito de olhar para cima. A gente viu o sol. Isso é o melhor exercício compensatório. Hoje, muitas vezes, está aquele céu de brigadeiro, a pessoa nem sabe se está chovendo ou se está sol, porque a gente perdeu o hábito de fazer isso, de olhar para... A saúde ocular também foi para o beleléu, porque a gente sabe que os músculos, eles têm muito a ver com a distância, quando eu faço esse movimento, porque é um esforço da musculatura, né? Então, hoje em dia, a gente está com toda a parte enfraquecida e aqui também acaba fazendo isso, porque nós não olhamos para cima. E o melhor exercício compensatório, na verdade, eu vou até dar 2 dicas aqui de exercício compensatório. Quem quiser Quer dizer, depois vai lá... porque vai ter que ter exercício compensatório, porque a gente não vai conseguir tem mudar, que ter, né? doutor. Deixa eu falar um negócio, Bianca. O Claro. pessoal está falando aqui, eu queria mostrar para você com calma, porque às vezes as pessoas pegam uma coisa olha só, cada dia eu estou usando uma caneca nova, e essa aqui foi a caneca que eu escolhi para estar conversando com você. Que chique, que tá? linda! Uma caneca de médico. De aqui médico, sua cara, né? Dá para colocar aqui, ó, fica a roupinha e a sua cabeça. Isso. Dá uma boa foto. Mas conta pra gente, porque assim, o celular ele veio para ficar e os recursos tecnológicos também. Então, já que, tudo bem, já entendi, vou ficar atento em relação a isso, né?
Tentar ficar assim. Mas eu vou precisar de alguma forma compensar isso. Sim. Né? Primeiro, quais são os exercícios compensatórios? Vamos lá. Primeiro, mexer na causa. Tentar não ficar naquela posição lá de 15, 90 graus. Como é que eu faço com o celular? Se eu tiver... Só pra gente... Depois eu já entro direto nos exercícios compensatórios. Se eu tiver uma bancada aqui com uma mesa, tá? Que daí eu mexo na causa do problema, porque é legal. Não apenas os compensatórios, mas eu coloco os meus cotovelos aqui, ó. E ó aqui, tô eu mexendo no celular. Pum, 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 pum. Tá vendo? Eu apoio. Se eu não tiver esse apoio, não tem problema. Relaxa bem os ombros, solta os cotovelos e as mãos para cima. Tá vendo, ó? Com as mãos para cima, eu faço a mesma coisa do que aqui. Só que eu tenho essa questão. Então é hábito. Primeira coisa, mudar o hábito e enxergar a necessidade de manter aquele ângulo. Bom, a gente vai usar celular, a gente vai usar laptop, vamos melhorar essa qualidade da ergonomia. Mas também coisas que potencializam os exercícios laborais compensatórios. Eu abomino o termo ainda ginástica laboral, uma coisa meio que disco de vinil, a gente já está no iCloud. Eu tenho uns módulos muito legais para diversos segmentos, porque não adianta eu fazer um exercício compensatório para logística, que o problema é lombar, e o mesmo para administrativo, que é a protusão cervical e de ombros. Então, os exercícios são diferentes de acordo com as minhas funções de trabalho. O senhor que é neurocirurgião vai ter ali aquele arqueamento, o dentista tem um trabalho unilateral, que é terrível. Deixa eu só te falar, Bianca, às vezes, assim, não é sempre que são cirurgias assim, tá? Mas tem cirurgia em que a gente coloca, por exemplo, para operar a fossa posterior, que é essa região onde tem o cerebelo, a gente coloca o paciente praticamente sentado, tá? E aí chega o microscópio aqui e a gente opera com os braços esticados, assim. Você imagina, movimentos extremamente delicados, assim, numa estrutura extremamente sensível. E quando você está tão fixado naquilo, você fica 2, 3, 4, 5 horas ali naquela posição. E você consegue fazer isso. Só que depois você se sente mal. Qual que é a forma? E isso a gente conversa com os residentes hoje em dia. Fala, gente, vocês precisam pegar o tempo livre, que não é tão grande, nem tão livre assim, e praticar atividade física. Porque, no mínimo, o que você espera de um cirurgião é que ele tenha uma situação corporal melhor do que a pessoa que ele está operando. Então, se eu vou precisar ficar segurando meu braço por muito tempo, tendo ali ainda a minha destreza funcionando, se eu não tiver uma musculatura de ombro, dessa região cervical trabalhada, esquece. É melhor você operar o paciente em outra posição e assumir que você não está na sua melhor forma física para encarar o desafio. Assim como um cara, quando vai, por exemplo, numa missão aeroespacial, não é qualquer pessoa que vira um astronauta. Não. Se ele não se preparar, ele não vai ter o resultado esperado. Mas conta pra gente. E aí? Pois é, doutor. Esses trabalhos, esses movimentos que são da linha do ombro para cima... Olha só, essa aqui é ótima, desculpa. Ó. Entrei na live do Clark Kent, eles estão falando isso porque eu tirei a barba. Tá diferente mesmo. Não, quando nunca pensei. Ser comparado com o Super-Homem, nunca pensei, não, mas tudo bem. Não, mas tá. Deixa o Thundercat. Deixa o Thundercats que tá Deixa o Thundercat, que eu gosto mais também. Gosto, adoro. Bom, mas legal, bacana. O pessoal é animado demais. E esses exercícios acima da linha do ombro, né? Da linha do ombro para cima, eles são terríveis. O deltoide, ele tem 7 feixes, ele é super, hiper, mega sensível. Em logística, que o pessoal carrega aqueles carrinhos hidráulicos, o certo é você empurrar. Mas quando você puxa e usando sempre o lado dominante, é fácil de estourar o ombro. Mas, falando dos exercícios compensatórios aqui para a galerinha do administrativo, que trabalha com laptop e tal, 3, vamos lá, vamos fazer bem legal. 3 exercícios que praticamente, se você mantiver aquela regrinha... Os 90 graus. Os 90 graus e fizer 3 exercícios que são, primeira coisa, aqui, de 90 graus, inspira, olha para cima, conta 5 segundos e retorna aos 90 graus. Não olha para baixo. Faça isso 15 vezes, 10 vezes, 2, 3 vezes por dia. O que custa? Você está lá pensando em alguma coisa, está lá fazendo seus exercícios compensatórios. Você levanta a cabeça, inspira. Olha lá para o teto. Inspira. Olha lá para o teto, segura, inspirado. 5 segundos, puxa o ar e aí solta o ar devagarzinho. Olha que coisa mais simples de se fazer e você já vai mudar toda a sua estrutura. Porque entre uma vértebra e outra tem o nosso amortecedor, que é o disco intervertebral. Gente, ele sofre demais quando ele fica pressionado. A gente coloca muito a cabeça para baixo, né? Imagina que aqui é o meu nariz.
Então, essa pontinha sempre vai ser sobrecarregada por muito tempo do dia. Aí depois, quando a gente tem o disco intervertebral, que parece um babalu, quem é novinho aí não vai nem saber o que que é isso. É um chiclete, tá? Que dentro é molinho. Então, quando a gente pressiona, o que tá molinho lá dentro, que tem que ser preservado por um anel mais durinho por fora, ele extrusa, ele faz uma bolsinha, que é o que a gente chama de hérnia de disco, gente. O que tem de gente com hérnia de disco na cervical é um negócio assim incontável. E depois vai voltar boa parte do pessoal doente, né, gente? Tem que tomar cuidado, é autocuidado. O exercício para o pescoço é esse. Primeiro, ficar atento com esse 90 graus. 90. Então, em vez de teclar o celular aqui, se puder teclar na frente, legal. Ou usar algum dispositivo, algum recurso, que nem esse aqui que a gente está usando. Sim. E, de tempos em tempos, levantar a cabeça, olhar para o teto e fazer uma inspiração, segurar e descer. E outra coisa, inspirar, fazer uma rotação para trás. A gente está muito acostumado a jogar o ombro para frente. Parou. Não precisa ninguém jogar o ombro para frente, porque a gente já está assim. É para trás. Então, pode respirar junto. Rotação de ombro para trás. Por quê? Lembra que a gente está com aqui para frente e aqui para frente. Então, eu olhando para cima, eu já vou cuidar do pescoço. E jogando os ombros para trás, eu já vou cuidar da minha postura como um todo. Olha como são coisas simples, mas essas coisas precisam ser faladas. Agora, ou seja, isso é bacana a gente fazer no decorrer do dia, então. Se eu estou em home office, eu já estou prestando atenção nisso, de tempos em tempos, sei lá, vamos falar 2 vezes na manhã, 2 vezes à tarde. Na verdade, de tempos em tempos. Na hora que você para, você faz. Pois é, mas se fizer uma vez antes, né, para aquecer. Porque os exercícios laborais, eles têm 3 funções. Aquecimento, antes da jornada de trabalho, compensatórios no meio da jornada e de relaxamento ao final da jornada. Então, se você fizer antes, durante, meio ali depois do almoço e ao terminar, nossa, ninguém vai ter dor no pescoço, gente, eu garanto. E tem a remada também, né, da academia. Puxa lá para trás, segura, faz 1, 2 e volta. 1, 2 e volta. Porque as escápulas, quando a gente está numa postura ruim, as escápulas ficam com a pontinha para trás, para fora. Então, quando você faz esse movimento de remada, você deixa as suas escápulas em neutro, que é o que a gente deve ficar ao longo do dia. Repara, olha uma pessoa de costas e coloca a mão na escápula dela, aqui. Aí você vai ver que as pontinhas, quando a postura não está muito legal, elas ficam assim, apontudinhas para trás. Mas não, a gente tem que fazer aquele movimento de remada para fechar, para abrir aqui, abrir os ombros e fechar as escápulas. Olha, você sabe que agora a academia deu um tempo, né? Então a gente está resolvendo todos os exercícios em casa com o peso do corpo. Mas eu lembro que eu cheguei para o professor, ali no Círculo Militar, e falei, olha só, eu preciso de um exercício, ter uma opção que eu tenha sempre que fazer quando eu vier aqui treinar, independente de treinar membro superior, membro inferior, abdômen, correr, o que for, para melhorar a postura. E foi exatamente esse exercício que ele falou. Ele falou assim, Fernando, você pode fazer tudo aqui, mas esse da remada, porque vai fortalecer a musculatura atrás e de alguma forma vai provocar que o seu corpo ele já fique numa situação mais confortável em relação à sua coluna. Porque existe uma tendência mesmo da gente ficar meio encurvado, né? Não sei se porque facilita ou se porque assim, a gente tem uma sensação, sei lá, que as coisas vão acontecer aqui no meio. Sabe por quê? Estão errado. Gravidade. Por quê? É a gravidade que faz isso. É o núcleo da Terra que puxa tudo. Tanto é que a gente envelhece para baixo. Ai, não posso nem fazer. A gente envelhece para baixo. Não puxa para baixo. Não, peraí. Calma, fica todo mundo para cima, pelo amor de Deus. Exato. Então a gravidade faz isso. Um idoso é difícil ele estar ali eretinho. Ele está sim, porque a gravidade já fez com que 80, 70, 90 anos ele sofresse a ação da gravidade. É por isso que a gente tem essa questão da postura. Agora, como que eu posso aumentar, eu até anotei um negócio aqui que eu queria te perguntar, como eu posso aumentar a produtividade nessa fase que a gente está vivendo agora, que tem esse lance do abalo emocional? Bom, a gente está dando uma porrada nesse abalo emocional com o corona sem neura. A ideia é bem essa, é falar, galera, o problema veio, ele está aí, ele é feio, ele é complicado, a gente sabe que tem gente perto da gente que está doente, tem gente perto da gente que já faleceu, a gente tem colega de trabalho que está dentro de uma UTI e não é porque está trabalhando não, é porque está lá como paciente.
Mas tudo bem, e a vida que segue e o que a gente tem na mão para trabalhar é justamente o bendito home office. Vamos botar um nome que é bonitinho aí para favorecer, que basicamente é trabalhar em casa, né? Uhum. Quem já trabalhava, que você falou 2, 3 vezes por semana, tudo bem, mas agora quem não estava nem acostumado com isso, precisa começar. Mas como que a gente pode aumentar a produtividade nessa fase, né? Que você percebe que as pessoas estão preocupadas. Instabilidade econômica. Não é instabilidade econômica. A economia está, né, tá complicadíssimo. O dólar é quase R$ 6. A questão dos empregos, um monte de gente sendo dispensada, tendo que se reinventar numa situação diferente, muitas vezes perdendo esperança, e a gente falando em aumento da produtividade. 2 perguntas, né? Primeiro, a gente tem que almejar mesmo aumentar a produtividade ou a gente tem que ter a nossa produtividade aí com qualidade? Então, produtividade não tem a ver com trabalhar 20 horas por dia. Produtividade tem a ver com fazer uma boa gestão do tempo. E eu acho que foi... quem era? Eu acho que era Einstein, que trabalhava 2 horas por dia e 7 horas ele pensava para resolver coisas. Então, lógico que a gente não está nessa fase ainda, né? A gente mas você sabe que quando eu faço toda. isso, o pessoal fala, doutor, tem que trabalhar, doutor. Eu falo, eu estou trabalhando, não, mas tem que trabalhar. Exatamente. Então, tem uma coisa muito legal que se chama mindfulness. Mindfulness são técnicas, traduzindo para o português, são técnicas de atenção plena. Eu vou dar um exemplo meu. Eu detesto trabalhar no Excel. Mas como eu preciso comprovar os meus resultados estatísticos, né? Quando eu aplico um programa de treinamento numa empresa, por exemplo, eu tenho lá o antes e o depois. Eu faço avaliação física, avaliação postural, o indicador que eu tiver escolhido para aquilo. Aí, para mim, é um sofrimento. Fica lá naquele Excel, é chato. Porque você acha chato, Eu sou muito da operação, vamos fazer. Mas enfim, tem dia que eu tenho que ficar sentada aqui, é um saco, mas eu tenho que fazer. E aí o que acontece? O que era para eu gastar 2 horas, eu gasto 8. Porque 2 horas eu produzo e 6 eu procrastino. Então, procrastinar é ficar enrolando, né? Ficar enrolando. Né? Você fica enrolando. Aí, você fala, e aí? Coloca aí, você coloca no papel. E a pessoa não quer colocar. Exato. E quando você procrastina, você se frustra, porque o seu resultado é péssimo. Então, avaliar quais são o seu lado ruim, os seus gaps, né? E falar, não, peraí, então agora aqui eu vou desligar fone, eu vou desligar WhatsApp, eu vou desligar o que for e eu vou ter essa performance para eu não sofrer. Meu sofrimento vai ser o mínimo possível, porque nós estamos numa fase que nós temos que ser realmente o motorista e não quem está no banco do lado. A gente vai ter que entender que pode acontecer alguma coisa, que alguém da minha família, bate na madeira, mas pode ser desligado da empresa. Então, a gente tem que conviver com alguns cenários e já colocar isso na cabeça. E falando em produtividade, sim, mas não confundir que a produtividade é algo que você precisa virar à noite, varar à noite, porque o sono, ou seja, é se eu consigo resolver o problema que todo mundo resolve em 3, eu vou lá resolvo em meia hora, eu sou extremamente produtivo. E quem precisa ficar fazendo cara de que está trabalhando, cara de que está sofrendo, na verdade, poderia ter a sua produtividade aí colocada em xeque e ou o indivíduo muda de função ou ele melhora a performance dele. Claro. Sem sofrimento, né? Sem sofrimento. E buscando conhecimento. Outro dia, eu assisti uma palestra, mas foi tão legal. E o palestrante falou o seguinte, até um colega do meu irmão, que eles são super ligados nesse tema. E ele falou o seguinte, as pessoas, olha só que coisa, né? E aí eu falei, poxa, é verdade, mas eu tenho um outro estilo, eu gosto de sempre me atualizar, sempre fazer coisa nova. Eu sou péssima em exatas, mas eu gosto dessa coisa de estar sempre em movimento. E ele falou uma coisa, ele falou assim, olha, as pessoas se formam, fazem faculdade, aí elas buscam um curso complementar. Pode ser uma pós-graduação, por exemplo. Quando ela termina essa pós, mais ou menos aos 25 anos de idade, ela acha que... E ela tá cheia de conhecimento, realmente. Ela fez faculdade, ela estudou pra caramba, fez prova, fez pós-graduação, ou um MBA, pá. Aí ele tem 25 anos. Aí o cara acha que ele tem aquela musculatura de sabedoria, né? Realmente, ele tem. Só que daí, ele meio que se acomoda com essa situação de saber muito. E quando ele chega aos 50 anos, ele tem mais ou menos o mesmo conhecimento do que técnico, né? A gente tá falando de trabalho, do que aos 25 anos. E aí a gente vê as pessoas com dificuldade em tecnologia,
com tantas dificuldades, né, nessa faixa etária. Meu pai tem 70 anos, é um cara 10, cara que faz embaixadinha, joga bola, caminha 15 quilômetros comigo. Mas eu vejo essas necessidades, essas dificuldades, na verdade. Então, a grande questão é você buscar sempre atualização, que é uma coisa também que vai mexer com vai melhorar a sua saúde mental. Quer dizer, atualização, você está querendo dizer o seguinte, né? Ser curioso, né? Sair da zona de conforto, né? Eu entendo que a gente tem alguns momentos na vida, né? Tem momento que a gente tem que ficar fazendo coisa, porque é momento da gente fazer coisa, e tem momento que a gente tem que ser estrategista, né? É aquele momento que se você ficar fazendo coisa, a única coisa que vai acontecer é que você vai fazer mais coisa. E sem, na verdade, uma produção muito grande. Se a gente sai dessa zona de conforto, então apareceu uma coisa nova ali, uma tecnologia nova. Você fala, mas não preciso porque eu sei fazer. Olha, você pode até não querer incorporar aquilo, mas se você não tiver pelo menos a curiosidade de perceber que você está sendo desafiado com algo que você precisa aprender, você ficou para trás. E você vai somando ano, depois de ano, depois de ano, e quando você vai ver, a pessoa, na verdade, virou uma múmia viva, né? Perdeu a chance de estar por dentro do monte de coisa aí, né? Quer um exemplo disso, doutor? Eu vou dar até um exemplo meu, acho que o seu... Bom, você continua operando porque as pessoas continuam precisando disso. Mas no meu caso, por exemplo, as aulas de ginástica funcional na empresa, eu não tenho mais aluno presencial, eu tenho pouquíssimos projetos operando. O que eu tive que fazer? Me readequar para as aulas online. Aí eu falei, mas peraí, aula online todo mundo vai fazer. Eu preciso fazer um curso para que as pessoas, olha só, né, saibam fazer o home office perfeito. E eu fiz isso. Eu estou vendendo esse curso, inclusive. Então, o que acontece? É sair da zona de conforto. Ah, não, eu vou pegar 3 finais de semana e vou malhar aqui, vou fazer roteiro, vou escrever, vou contratar um cara para editar. Então, gente, é isso. Quantas pessoas não são, por exemplo, sei lá, administradores, mas têm um know-how específico que ninguém sabe? Tá aí a hora de mostrar. O marketing digital veio para isso. Então é a hora de sair da zona de conforto, sair do senso comum dói, porque você vê todo mundo lá no final de semana, na sua casa, curtindo, e você aqui no escritório fazendo um roteiro, né? Dá aquela agonia, fala, ai meu Deus, mas por quê? Então, pois é, porque é a tua vez de fazer. Sai do banco do passageiro e assume vira o piloto. Não tem jeito. Eu acho que é isso a gente está sendo desafiado, né? Sim. Nessa situação que a gente está passando, né, Bianca? Claro. Ô, Bianca, olha só, quando a gente olha os dados oficiais referentes a afastamento do trabalho, a lombalgia e a tendinite estão lá no topo da lista, né? Você sabe que a gente lida muito com essa situação na neurocirurgia. Muitos pacientes procuram a gente porque estão com dor lombar, já achando que estão com hernia de disco e que precisam operar ou fazer algum procedimento operatório. E aqui no Brasil, muitas vezes, pula algumas etapas. Então, o indivíduo pula assim, por desconhecimento, às vezes, da pessoa, de falar, ó, tem um programa de fisioterapia que talvez seja mais adequado para você, você não é um candidato para cirurgia, ou alguns que deveriam fazer cirurgia, aí a pessoa, por preconceito, com medo, né, entendendo o que é um procedimento cruento, ela volta para trás. Até na Austrália teve uma época que assim, tinha aquele CGM 51.1, que é o de lombocetalgia, era tanta gente encostada, recebendo, encostada entenda, né, afastada recebendo, que chegou um momento que ia dar pau, ia quebrar. Sabe esse negócio que a gente fala? Ah, vai entrar em colapso a saúde. Não. Vai entrar o colapso e o bendito INSS, porque não dá para ficar pagando para algumas pessoas ficar em casa. Veja, respeitando a doença, mas a linha de pensamento é o seguinte, veja, se nós temos 100 pessoas e 90 têm dor nas costas, então ter dor nas costas é normal. E de um dia para o outro, o que eles precisaram fazer foi o seguinte, olha, a partir de hoje, esse CID que dava direito a você ficar em casa, não dá mais, problema seu. Você tem dor nas costas, problema seu. Você não vai poder trabalhar, você vai ser aí desempregado, vai ficar desempregado, vai ser despedido. Porque não dá para a gente ficar lidando com uma situação dessa. Mas você imagina, olha que caso extremo precisaram chegar, porque chegou uma hora que assim, entrou em colapso, né? Se você tem dor nas costas, então a gente precisa estudar o que está acontecendo. Então, falando desses dois pontos importantes, da lombalgia e da tendinite, que ninguém gosta de sentir isso, ninguém gostaria de sofrer isso, qual que é a dica que você dá agora em home office e depois quando as pessoas puderem voltar para a sua vida normal, para lidar com isso?
Porque eu, como médico, eu sei dizer, mas a pessoa já chega para mim no fim da linha, né? Ela já vem sentindo aquele sintoma, ninguém vai no primeiro dia no médico, só se de fato tiver uma hernia expulsa. Mas durante algum tempo ela vai convivendo com aquela dor, vai convivendo com aquilo ali, e quando a situação fica muito grave, elas vêm até a gente. Mas antes disso, para a gente não chegar na situação da Austrália, por exemplo, de ter que ter uma decisão brusca, né? Do tipo, olha, então esquece. Então nós somos uma população que somos todos dotados de uma dor nas costas, e isso não vai ser motivo mais de afastar ninguém por absolutamente nada, porque não tem quem pague a conta das dores nas costas de todo mundo. Não tem quem pague a conta mesmo. Qual que é a dica que você dá? Primeira coisa, né? O pessoal que está em casa, esquece trabalhar em sofá, esquece trabalhar em cama, em poltrona. Você está no trabalho, então você precisa estar numa cadeira adequada. Aí entra a questão, né? As pessoas deveriam ter uma cadeira ergonômica. Eu estou numa cadeira ergonômica porque eu trabalho bastante em home office. Mas tudo bem, vamos pensar numa mesa adequada, no suportezinho para o laptop, se não coloca uma pilha de livro, né? E quando eu for sentar, homem tem essa mania, não entendo por quê, de jogar o quadril para frente. Ó, vocês vão reconhecer essa postura. É a postura do Homer Simpson, não é isso? Do Homer Simpson! Bota olha, assim, adorei! A barriga fica aqui, bobeando, ainda coloca a caneca de chopp aqui assim, né? Fica... Na barriga, exatamente. É uma posição semi-deitada. Então eu tenho que entender o seguinte, que eu preciso ter a musculatura forte, eu preciso fazer atividade física, eu preciso me alongar. Aquele exercício de você estar em pé, né? E aí você coloca lá só o... Então, mas olha só, vou te falar um negócio. Se é verdade que os homens ficam assim para frente, também é verdade que as meninas ficam tudo com o bumbum para trás, assim, jogada para frente hiperlordose, também. E por que isso aí? Por uma questão estética, porque usa salto alto. Quando você usa salto alto, o que acontece? Você joga seu corpo para frente. Por uma questão de equilíbrio, você tem que jogar o seu tronco para trás. Então, imagina, o quadril vai para frente e o tronco vai para trás. Quando eu faço isso, ó, a minha lombar forma um C mais abaulado do que deveria. Porque a gente já tem a lordose, que ela é assim. Agora, quando fica uma hiperlordose, fica desse jeito. Realmente, o salto alto é terrível. Eu nas empresas falo, gente, tem gente que sai de casa de salto alto. Não tem necessidade, vai de sapatilha, de tênis, se quiser ficar lá. Mas não tem a mínima necessidade. O salto legal para mulher é aquele de... Para mulher, ou quem quiser usar, é um salto quadrado e até 5 centímetros, que vai dar estabilidade para o seu pé inteiro. No salto quadrado, você diz, tipo aquele plataforma, não sei, não é fininho. Assim. É tipo uma plataforminha, assim, né? Uma plataforminha, né? Isso, porque tem o salto, né? O fininho serve para quê? Serve para quê? Para festa, é isso? Acabou. Casamento, você vai ficar sentado, vai dançar lá uma ou duas músicas, dança lá. Agora, e quem é muito feliz e acha que a vida é uma festa? Acabou. Aquilo sim, vai sair com o maridão para jantar, quer arrasar no look. Aí tudo bem, vai de saltão, incrível, maravilhosa. Mas não é pro dia a dia. Não é pro dia a dia. Dia a dia é 5 centímetros, é aquele salto de... Eu acho que as enfermeiras usavam antes. Que já dá um charme. Dá um charme. Sem, lindo. Na verdade. Imagina uma mulher de roupa branca, de salto incrível. Maravilhoso. Mas a gente não precisa, é só 5 centímetros, né? Então não tem jeito. Não pode porque vai azedar o angu. Não tem jeito. Você projeta seu quadril para frente e joga seu tronco para trás, vai dar uma dor nas costas terrível. E depois, aquela postura da panturrilha, porque quando você fica na pontinha do pé, as panturrilhas ficam tensas. Tem mulher que não consegue mais colocar o calcanhar no chão, não tô brincando. Você pega uma mulher aí de 60 anos que usou salto a vida inteira, tem gente que fica de salto em casa. Ainda tem algumas mulheres que têm essa mania. Por quê? Porque acabou tendo encurtamento de tendão, músculo tendíneo. Exatamente. Olha só, Maru, você está falando o seguinte, ó, salto bloco ou Anabela. Esse que é o nome disso que você falou? Anabela? O bloco eu não sei qual que é. O Anabela é aquele o bloco deve ser aquela plataforma, não é? Aquela plataforma, ok, mas ela fica mais instável, porque você sobe tanto a ponta do pé, é uma plataforma, né, como o próprio nome diz, e ainda tem um outro salto em cima. Então fica um saltão assim. O salto bloco deve ser esse que eu tô falando, que é o salto... Sim. Porque tem aquele salto que é bem fininho, tem um salto que ele é mais grosso. E aí até 5 centímetros. Esse ok pra coluna, não tem problema. Mas a mulherada tá falando aqui, ó o que a Meire tá falando. A Meire já falou, gente, olha,
mas salto é elegância. É lindo, então vamos usar né, elegância na Meire? festa, né? É isso, né? É, Meire, claro, a gente quer ficar maravilhosa, né? É lógico, claro que a gente quer ficar linda, mas não precisa usar todo dia. Deixa pra arrasar nas horas certas. Quer dizer, Senão então, também perde a graça, vai ficar todo dia de salto. não dá, né? Não Homens e dá. mulheres, então, ficar atento do jeito que senta, Sim. ou seja, sentar em cima do bumbum, podemos falar isso, né? Nos ossinhos do bumbum. Dos ossinhos do bumbum, né? Não jogar nem muito para frente a barriga, nem muito para trás. Porque agora a gente já falou do pescoço, estamos falando agora aqui da questão da coluna. E cuidado com o sapato que você usa, porque às vezes buscando muito a estética, né? Principalmente quando uma mulher coloca um salto muito alto, que fica muito elegante para uma festa, e no dia a dia não precisa ser assim, ela vai estar, na verdade, usando demais o sistema músculo-esquelético dela ali, pode dar uma bagunçada, e o pato quem paga é a coitada da coluna, com dores e tudo mais. Agora a Janaína está falando assim, agora é o seguinte, Bianca, qual exercício para quem tem tendinite? Qual que é a dica? Tendinite, ela deve ser no antebraço, digitação. Digitação é uma coisa realmente bem complicada. Que aí o pessoal fala que é LER, né? Lesão por esforço lesão repetitivo. por esforço repetitivo, sim, É exatamente. LER-DIT, não é isso? Ou é LER, né? Lesão por esforço repetitivo. E DORT é doença muscular. Isso. Exatamente. Gente, flexão e extensão dos punhos, né? Relaxa, bolinha com a mão, puxa, e aí você pode ir devagarzinho. Então, puxa, vai puxando, puxando, devagarzinho. Nunca exceda o limite. Porque assim como o pescoço, essa musculatura do antebraço, ela é fraca. Por isso que a gente tem muita dor. Né? Bianca, olha só, a chefe Luísa Hoffmann está com a lado. gente aqui e está falando aqui, eu tenho. Ela está falando justamente da tendinite. Então, chefe, presta atenção, as dicas da Bianca é para você também. Então, puxar o punho para baixo. Para baixo, exatamente. E depois... a gente tem que compensar. Lembra que sempre a gente tem que compensar para os dois lados. A gente fez assim. aqui e aí a gente vai abrir as mãos para baixo, puxa o dedão também. Para baixo. Para baixo, aqui. Isso. E sempre puxando o dedão. Vai dar uma dorzinha tão chata aqui no começo, né? Para quem tem isso. E sabe uma coisa que funciona super, hiper bem? Mas super, hiper, mega bem? Eu tô fazendo exercício aqui. Você tá falando, eu tô fazendo. Exato, lógico. Óleo de arnica. Deixa perto, até na mesa do escritório. Já mistura com um pouco de hidratante. Ele é super anti-inflamatório, porque a gente usa mesmo. E pode fazer automassagem. Você aumenta a circulação sanguínea e você recupera a sua estrutura muito melhor. Então, olhinho de arnica, vai fazendo massagem, automassagem, é super gostoso. Vale a pena, porque não adianta, a gente vai continuar digitando. Mas nunca, em hipótese alguma, façam como eu aqui, né? Que o meu laptop tá assim, por exemplo. Né? Nunca fiquem nessa postura aqui, ó. Sempre você tem que digitar com o teclado embaixo. Então, você deixa a altura do seu monitor alta, mas você está aqui no teclado. E a gente tem coisas que ajudam. Por exemplo, tem um... Ô, Bianca, você tem alguma dica para o ombro? Eu estou falando isso porque mais de uma pessoa perguntou aqui, olha, a Janaína Keilas falou assim, tem tendinite no ombro, doutor? E outra pessoa também perguntou aqui, tem algum exercício que para o punho você já ensinou, né? Tanto a flexão como a extensão. Do ombro, eu quero falar uma coisa. Sabe o que pode? Eu vou falar o exercício, tá? 3 exercícios para ombro também. Já me cobrem, porque se eu esqueço. Mas sabe o que acontece? Essa dor nos ombros que muita gente tem é porque pode ser que a cadeira não tenha um suporte para colocar o antebraço. Lembra da gravidade? Tem cadeiras que não tem esse apoinho aqui que o meu tem. Aí a lateral, pessoa fica... né? Sendo puxada para baixo o tempo todo. Então a gravidade vai puxando, vai puxando, vai puxando. Dá uma sensação de que carregou o mundo nas costas, que é um terror. Então pode ser a questão da cadeira. O ideal é ter uma cadeira que você ajuste para você colocar de vez em quando, né? De tempos em tempos, os seus cotovelos e os antebraços para relaxar. Dá um alívio danado, porque trabalhar sem suporte aqui, esse suporte para cotovelo é terrível. Ao longo do tempo, dá muito essa dor. Deve ser essa dor que eles estão sentindo. Agora sim, Bianca, tem gente que tem essa dor, por exemplo, relacionada à digitação e tudo mais, e aí fica aquele ciclo vicioso, né?
A pessoa, conforme trabalha, tem dor, e porque tem dor, o trabalho fica mais lento, então fica mais tempo trabalhando. E aí, como é que faz para romper esse ciclo? Eu posso Olha, tem um quebrar minha jornada tratamento. de trabalho em horários? Porque, assim, para atenção, quando as pessoas me perguntam, falam, eu não consigo focar por muito tempo. Olha, não é à toa que as aulas, em geral, elas demoram 45 minutos a Que é uma o hora. tempo Bateu máximo, muito mais do sim. que isso, Sim. é difícil você manter a sua atenção focada, né? Não é uma pessoa. As pessoas são assim, nós somos assim. Então você acaba quebrando aqui. Será que também para digitar isso pode ajudar, A Bianca? questão, né, doutor, eu acho, levantar, fazer um exercício compensatório. Os exercícios eu vou passar 3 agora, mas sabe o que vai resolver tua vida? Eu vou te falar uma coisa que vai resolver tua vida e muitas outras coisas, não apenas a dor no ombro. Fazer musculação. Musculação é tratamento para osteoporose, para... Gente, a musculação te ajuda muito. O doutor acabou de falar, você falou, doutor, que quem tá ok para operar é aquele cara que faz um reforço muscular. Então, sabe cachorro que fica girando no próprio rabo? Gente, vamos acabar com esse ciclo. E acabar com esse ciclo é ser uma pessoa ativa. No mínimo 150 minutos de atividade física por semana, que não é aquela caminhadinha não de passear em shopping. É pau, fazer exercício. De acordo, lógico, né, com a sua capacidade, se tiver alguma comorbidade, obviamente, que é diferente, mas mesmo assim a gente tem que fazer. E a musculação é um tratamento. Aí Agora, você uma coisa pode fazer que outras coisas, dança, pilates. Pilates é excelente também. Pode ali ser um bom concorrente agora para musculação. você falou um negócio aí que eu fiquei pensando, né? Existe uma tendência natural. Então, você falou, o homem senta com a barrigona para frente aqui, a mulher senta na coxa quase empinando o bumbumzão para trás. E assim, quando a gente fala de musculação, é nítido. Os rapazes vão ali para as máquinas que vão mexer com o membro superior. Superior. E eles querem ficar meninas? triangular. E as meninas vão ali para tudo que mexe com a coxa, com a perna e tudo mais. Eles não querem saber ali do membro superior. E o coitadinho do abdômen, na verdade, enfim, que os dois deveriam fazer, acaba sendo muito esquecido de ser trabalhado. Por que isso acontece? Será que a gente deveria estimular que todo mundo fizesse, conforme o tempo passa, mais exercício para a perna do que para membro superior? Ou deveria ser tudo muito balanceado e existe uma tendência da gente buscar muito pela estética e por isso que as meninas vão para as pernas e os rapazes vão para os braços? É isso? Sim, eu acho, tem que ser equilibrado, com certeza, porque nenhum músculo pode ficar desprestigiado. O abdômen, o core, na verdade, o core é todo esse cinturão, tanto a parte de trás, que é a lombar, quanto a parte da frente, que é o abdômen. Ele sustenta toda a sua coluna, simplesmente isso. Então, por aí a gente vê a importância do core, né? Quando a gente tem 20, 25, 30 anos de idade, tudo bem, a gente vai pela estética, só que essa idade não é tão latente a questão das dores. Quando a gente entra para os 30, né, ali perto dos 40 anos, é que as coisas, opa, eu não sentia isso, ai meu Deus, eu não sentia aquilo. Então, quanto antes a gente perceber e colocar na cabeça que a gente tem que realmente fazer um trabalho não apenas focado em estética, mas a saúde preventiva. O meu tema base, o que eu falo o dia inteiro nas empresas, se chama saúde preventiva. Se eu não fizer uma prevenção, é que nem quem guardou dinheiro ao longo da vida vai tirar o extrato, vai ter lá plim, 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 um monte de dinheiro. Quem não economizou, né, não vai ter dinheiro. A mesma coisa em relação à saúde. A gente tem que começar a pensar de uma forma mais inteligente, mais estratégica e pensando na prevenção a longo prazo. Olha só, tem algumas seguidoras aqui conversando com a gente e escreveram o seguinte, olha, Bianca, você falou do óleo de arnica, você sabe que deu o que falar aqui o óleo de arnica, legal, adoro isso. Colocou assim, ó, Bianca, você falou do óleo de arnica, e a planta pode fazer uma massagem com ela? Não é exatamente com a planta, é com óleo, né? Com óleo. É o olhinho, eu trabalho muito com óleo essencial, né? Até nas empresas, em dinâmicas. Eu não sei se a plantinha, mas deve ter um efeito. Agora, o óleo essencial é demais. O óleo de arnica eu sei que é demais porque eu uso muito. Sabe uma coisa? Quem perguntou? Depois eu quero ver. Espera aí, quem perguntou... Espera aí que nós estamos aqui. Ah, não, tudo bem. Mas depois a gente vê que eu gosto. Mas aqui, sabe uma coisa que é legal? Foi a Lúcia Martins... 694. É isso aí. Ô, Luciá, sabe uma coisa? Além então, óleo de arnica, vale a pena, viu? Vale muito a pena.
mistura no hidratante. E meninas e meninos, mais meninas que meninos, pernas, circulação sanguínea, os nossos capilares, né, doutor, são mais fininhos, por isso que a gente tem vasinho, essa incidência de varizes. Vale a pena também colocar no hidratante, depois daquele banhão gostoso quente, que os nossos vasos estão lá a 1000 por hora, né, dilatados, passar um óleo de arnica com creminho. Ai, que delícia! Você vai sentir também a perna bem mais leve, até porque a gente fica muito tempo sentado. É que nem um canudinho, dobrou, retorno venoso pior, né? A gente não tem uma circulação muito eficiente. Tem que levantar, tem que fazer aquele exercício da panturrilha, mas vale a pena apostar nos olhinhos. Vai te ajudar muito. Olha só, minha super secretária. É prevenção, né, aqui, doutora? Prevenção. Exatamente, ela entrou aqui, a Débora. A Débora, ela sempre se preocupou com isso. Ela fica muito tempo sentada, mas ela sempre acaba se exercitando ali. Ela gosta de dançar quando pode, quando tem o tempo adequado para isso. E, enfim, a gente sabe que isso aí ajuda, né? Mas também a gente fica cutucando ali, né? Falando, ó, gente, vamos lá, precisamos. Uma vez a gente fez uma coisa muito legal, Bianca, com toda a turma do consultório, a gente trabalha junto, são muitas pessoas, né? Tinha uma corrida de rua, a gente pegou e escreveu todo mundo, falou, olha, nem que for para caminhar, vai todo mundo. Então, quem correr, quem estava na pegada aí de treinar para correr, correu. Quem estava ali para simplesmente caminhar para ganhar a medalha no final fez isso. E é muito legal, porque acaba criando um senso de união e um acaba ajudando o outro, né, gerenciando o outro em relação a isso. Ó, doutor, presta atenção nessa cadeira aqui. Aí você fala para sua secretária ali, até para o próprio paciente, a gente se preocupa muito em deixar o consultório de forma que as pessoas fiquem sentadas de forma agradável. Eu tenho não é poltrona, é uma maca, pra você ter uma noção, eu atendo desde bebê até pessoas de mais idade, que muitas vezes chegam ali pra gente, ou com bengala, ou com cadeira de roda. Sim. E é um desafio, você que precisa fazer um exame neurológico completo, colocar uma pessoa com dificuldade de mobilidade em cima de uma maca para examinar. Então, eu tenho uma maca lá que parece uma cadeira de dentista. Então, o indivíduo só precisa sentar. Aí, a partir do momento que senta, a gente aperta os botões ali e ele fica deitado, né? Mas é lógico, né? Isso não tem em todos os lugares, enfim. Mas são dicas que, se você pode, por exemplo, você tem um consultório aí para quem é médico e está aqui junto com a gente, e pode investir um pouquinho nisso, vale muito a pena, porque você dá conforto para o seu paciente e seu exame clínico acaba sendo muito mais prazeroso. Você faz, de fato, de uma forma confortável, porque você percebe que o paciente está seguro de estar deitado na maca ali, com conforto, sem o medo de cair e sem a preocupação de, olha, tudo bem, eu estou aqui agora, mas como é que vai ser quando eu vou descer? Então, você imagina, né? É cuidado na cirurgia, é cuidado na hora de sentar ali para teclar no computador e tirar a história, cuidado na hora de examinar o paciente. E eu estou dando exemplo da minha profissão. Agora, quantas profissões você acabou de falar aqui, e cada uma delas precisa de um olhar de um especialista e de um profissional, né, Bianca? Claro, claro, com certeza. A ergonomia é isso, é o seu corpo de acordo com os movimentos, as máquinas, toda a mobília que você usa. E a gente precisa pensar na questão do autocuidado. Não tem jeito, ninguém vai fazer por nós. Então, começou a sentir uma dorzinha, opa, será que eu estou sentado da forma correta? Ah, minhas pernas estão doendo. Alguém perguntou das pausas. Será 45 minutos? Tem até uma norma regulamentadora 17 que dita algumas questões de ergonomia, mas sem a questão técnica aqui, que diz que o ideal é sempre fazer uma pausa a cada 50 minutos. Então, 50 minutos trabalha, 10 minutos de pausa. Se as pessoas tivessem isso em mente e trouxessem isso como hábito, com certeza as lesões musculares, as lesões provenientes de trabalho, elas teriam muito menor incidência, mas muito menor incidência. Bianca, e agora não tem essa desculpa. Ah, mas meu patrão, meu chefe é muito rígido, não deixa eu fazer nada. Você está em casa, né? Sim. Você está em casa. Então é questão de você mesmo se organizar e fazer isso. E eu acho que a dica é bilateral, né? Tanto para as pessoas que procrastinam, é assim que fala, né? Procrastinam, ou seja, que enrolam, como aqueles que também que são viciados no trabalho e não querem parar por nada, porque são fissurados naquilo que fazem também e esquecem o mundo à sua volta, né? O que também não é legal, né? Sim, porque também não é legal. Em algum momento vai pagar o pato em algum momento da vida, e o legal é você viver bem, tranquilo, pleno, porque até a nossa vida profissional, ela é um dos nossos aspectos, né, da nossa vida. A gente tem a questão familiar, a questão do lazer, da saúde física, da saúde financeira, dos relacionamentos.
E aí sim, né? Aí é um montão de coisa. Com Bianca, certeza, deixa eu te doutor. falar um negócio. Ó, Claro. Estamos batendo aqui 1 hora de live. E Nossa, para já? ela ficar salva, o papo foi super ergonômico. Foi A gente nem ergonômico, percebeu gostei. passar. Adorei. Olha só, adoramos as suas dicas aqui. Essa live vai ficar salva aqui. Depois a gente vai subir para o YouTube. As pessoas agora aqui vão poder seguir você também e aprender mais coisas com você. Eu acho que é muito importante tudo isso que a gente está falando, já que o novo normal, gente, não é amanhã, né? O novo normal é agora, é hoje, é isso aqui que a gente está vivendo. A gente precisa se adaptar rápido e se adaptar bem. Como Charles Darwin dizia, né? Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é aquele que se adapta melhor. E ergonomia tem a ver com isso, né? Você conseguir realizar o que precisa ser feito sem sacrificar a saúde do seu corpo físico. Com certeza, é isso mesmo. Falei legal, hein? Falei legal. Falou, hein? esse fechamento... Mas é porque eu tenho uma boa professora, pô. Eu tava assim, ó. Foco e atenção plena. Também com o doutor Fernando é fácil a gente ter foco, né, pessoal? Não tem como aqui se perder nessa live. Olha só, Bianca, muito obrigado, viu? E todos os exercícios que você ensinou, as pessoas vão poder assistir mais vezes aqui essa live e aprender com você também na sua página, no Instagram, no Facebook, é isso? Sim, no LinkedIn, YouTube, nos YouTube, cursos. sim, né? Tá na bio, tá lá na bio, o curso tá lá na bio. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Ai, viu? doutor, muito obrigada, adorei, foi um grande prazer. Muito obrigado à sua audiência maravilhosa, super participativa. E agradeço aí mais uma vez a todos. Obrigada mesmo. Você sabe, Bianca, que assim, a maior parte da turma que segue a gente aqui, eu diria assim, uns 70%, 80% são mulheres, né? E o que eu percebo? Por que será? Não, mas sabe o que eu percebo? As mulheres, não, deixa eu falar, vocês são eu sou muito sincera, mais espertas e inteligentes em muitos aspectos. Porque o que acontece? É tanto conteúdo bacana que a gente está passando aqui, que é um jeito da pessoa aprender e depois ela aprende isso e leva para dentro de casa e ensina as pessoas. Isso, eu já percebi isso aí. Não, nada contra os meus amigos, entendeu? Mas assim, a mulherada acaba tendo essa perspicácia. Sim. Ela vai ali, pega essa informação. Então eu fico muito feliz que a gente tenha dividido esse tempo aqui à noite e ensinado um monte de coisa bacana para as pessoas. Com certeza, né? Doutor. Foi ótimo. E é isso aí, sejam gurus da ergonomia. Corrijam filhos, marido, esposa, todo mundo aí, porque todo mundo merece essa atenção. E eu tô te devendo uma foto e eu vou postar e vou te marcar dessa parada aqui que eu montei, bem bacana aqui. E por favor, ergonomia do Doc. Tá bom. Combinado. Tô doida super pra beijo para você, super beijo para todo mundo e até amanhã. Até amanhã. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, doutor.